Meus amados irmãos, Padre Fábio de Mello faz um novo desabafo. Desta vez ele desistiu, pelo que parece, de viver. Meus amados irmãos, ele está aparentando que está em depressão. E uma ex-freira revela o que está por trás de tudo isso. Meus amados irmãos, eu gostaria de falar a respeito desse assunto. Fiquem no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, eu quero falar aqui do Padre Fábio de Mello. O Padre Fábio de Mello, meus amados irmãos, fez um desabafo. E através desse desabafo deu para compreender que o padre está passando por um momento muito difícil. Olha, desde já eu já peço a vocês que coloque aí nos comentários: Deus abençoa, livra o Padre Fábio de Mello. Apesar de ele ser católico e eu evangélico, eu não desejo o mal do Padre Fábio de Mello, né? Eu desejo que ele se converta verdadeiramente a Jesus, busque não a religião evangélica nem católica, busque a Deus através da palavra dele, através da Bíblia, e viva a palavra de Deus. Largue esses dogmas, né? E ele fez um desabafo, e através desse desabafo deu para compreender que ele está numa depressão profunda, que ele perdeu, né, a vontade de viver. Meus amados irmãos, eu também quero trazer aqui uma ex-freira. Ela revela o esquema que está por trás, né, da Igreja Católica. Agora, antes de fazer isso, vocês que já conhecem o canal, pessoal, já deixa o seu like, e vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. A tua inscrição é de extrema importância e relevância para dar continuidade a esse trabalho. Então tá esperando o quê? Junte-se à nossa família, não custa nada. É só você apertar no botão do like, no botão do inscreva-se, no botão do sininho, para não perder nenhuma publicação. Eu vou dar 2 segundinhos para você fazer isso. Olha aí, pessoal, muito obrigado pela tua inscrição. A partir de agora você não vai perder nenhum conteúdo do missionário Saulo Ataíde. Pessoal, sem mais delongas, preste atenção que aqui o padre vai falar. Meu povo querido, só a título de esclarecimento, apesar de eu estar passando por um momento muito difícil, eu não vou deixar de cumprir os meus compromissos. Eu vou intensificar o meu descanso e também o meu tratamento, mas não vou parar a minha vida não, mesmo porque eu acho que se parar fico pior. Não está sendo fácil desta vez, mas estou sendo bem assistido. Eu tenho recebido muitas mensagens de carinho e também muitos profissionais se oferecendo para cuidarem de mim. Eu agradeço muito, mas eu já estou sendo acompanhado pela doutora Ana Beatriz Barbosa, pelo Alex. Estou seguindo, né, a medicação que foi recomendada por ela. A gente sabe que medicação psiquiátrica leva de 10 a 15 dias para começarem a fazer o efeito. Então, o momento agora é de paciência. Viver não é nem um dia de cada vez, é 1 minuto de cada vez. Em 2017 foi muito difícil, né? Foi a última crise que eu tive. E desta vez está um pouco pior. Está mais arrastada, está mais longa, sabe? Mas vai passar, né? Na vida tudo passa. Então eu agradeço muito a todos os profissionais que estão mandando recado para mim, por meio de amigos meus, muitas pessoas me oferecendo. Venham passar uns dias aqui em casa. Ô, minha gente, nessa hora a gente não tem paciência nem com os conhecidos, muito menos com pessoas estranhas, em lugares estranhos, porque é um desassossego. Eu fico num lugar, não quero, vou pro outro, e isso na casa da gente, a gente tem mais liberdade. Então eu agradeço muito, carinho. Se quiser conversar, não tô querendo conversar. É um momento que, sabe, eu não consigo nem formular o que eu tô sentindo. É isso. Fui para Recife, fui para Bahia, cumpri os meus compromissos. Não foi fácil, mas também eu sei que a gente precisa se desafiar, né?
porque senão a gente se entrega e não dá. A minha missão é minha missão é nobre, muito bonita. Deus nos confia muitas pessoas. Eu acho que a honestidade em dizer o que a gente está passando ajuda muitas outras a se encorajarem, a dizerem também, a pedirem ajuda. Eu sei que há muitos padres também enfrentando depressão. A vida sacerdotal é muito solitária, é muito difícil, é muito exigente. Nós temos muitos ônus, poucos bônus, e muitas vezes nós não temos direito nem mesmo ao descanso sem que a gente se sinta culpado, ou ao lazer sem que a gente seja muito observado. Então o padre sofre muito. Há muitos sacerdotes, há muitos pastores em crise, vivendo estados difíceis emocionais. Então, quando a gente conta, quando a gente fala que nós estamos vivendo isso, a gente encoraja para que aqueles que estão também passando por uma situação semelhante a mim e às vezes não se encorajam a dizer, a procurar ajuda, possam fazer, né? A gente não pode ficar guardando dor emocional. Ainda hoje eu estava dizendo aqui em casa, hoje eu tive uma angústia terrível, um momento difícil na parte da manhã. E é ruim porque se você tem uma dor de cabeça, você toma um analgésico. A dor da alma não tem, né? É muito difícil, leva um tempo para a medicação fazer efeito na gente. É uma ignorância que dificulta muita. Atenção, pessoal! Estou aqui com meu amigo Tom Dimas e queremos passar um recado para você. Presta atenção. É isso aí, pessoal. A paz a todos. Eu sou o Tom Dimas Torres e é o seguinte, se hoje você precisa de uma renda extra, eu vou te ajudar, tá? Você só precisa clicar no primeiro link do comentário fixado, porque eu vou te mostrar como você pode ganhar de 320, 600 reais trabalhando em casa. Saulo, a pessoa só precisa ter um celular conectado com a internet, ter de 30 a 40 minutos livre do dia. Então esse tempo livre que você tem aí, ó, na internet, você pode estar ganhando dinheiro. E assim, é um trabalho 100% honesto, é um trabalho 100% seguro que você pode fazer da sua casa. Inclusive, Saulo, teve uma moça que me chamou no meu WhatsApp, né? E ela já conseguiu fazer R$ 1.400. Ela pegou esse dinheiro, foi no supermercado e fez uma compra pro celular. Não somente ela, mas tem outras pessoas também, pessoas que vieram aqui do seu canal. Olha aí, pessoal, você não pode perder essa oportunidade. Olha que testemunho bonito, né? Então veja, eu como homem de Deus não posso oferecer qualquer coisa, certo? Então, Tom Dimas é 100% confiável e eu recomendo, certo? Então o que a gente deve fazer, Tom Dimas? Clicar no primeiro link do comentário desse vídeo, me chamar no meu WhatsApp para pelo menos você querer entender como funciona. Agora, ficar passando necessidade financeira à toa ninguém merece, né? Eu vou te ajudar, mas para isso você tem que me chamar lá no meu WhatsApp. E vou te dar um mini curso gratuito de 4 aulas, tá? Vai ser só vitória. Obrigado, Saulo. É só vitória, meu irmão. Que Deus abençoe, meu irmão. É isso aí. E vamos pro vídeo, pessoal. Gente, a sair de quadros depressivos, síndrome do pânico, transtornos de personalidade. Remédio psiquiátrico é igual a qualquer outro. E você não vai usar a vida inteira, tem muito, né? Claro, às vezes precisa, mas tem muitos casos que você vai usar ali por um período para passar por aquela crise brava. Outro dia o Vitor estava me explicando de forma tão sábia o que acontece com o cérebro quando ele está em depressão. Ele tem excesso de uma substância que o intoxica. Então o antidepressivo ajuda a expulsar a substância que está intoxicando o cérebro. A gente precisa disso, o bipolar precisa de um remédio, o TDAH precisa de um remédio. Então, é como tomar um remédio para pressão alta. Não podemos ter preconceito. Na hora que a angústia, a dor vem, a gente precisa usar dos recursos que tem. E o pior é que às vezes os recursos que a gente tem no dia a dia não servem para nada nessa hora. A gente não consegue rezar, a gente não consegue ler, a gente não consegue ver uma série, nada. Porque a mente, né, ela está intoxicada, o cérebro está intoxicado. Ainda hoje eu estava falando com uma pessoa. Nós não podemos ter preconceito, minha gente, com os remédios psiquiátricos. Da mesma forma como a gente precisa tomar regularmente um remédio para o coração, um remédio para o funcionamento dos rins, do fígado, nós não podemos ter preconceito com o remédio que desintoxica o cérebro.
ou que coloca-o para funcionar melhor. E quanto aos convites para venha para minha praia, venha para minha casa de praia, venha para o meu apartamento não sei aonde, convida quando o papai estiver saudável. Agora eu não quero ir nem na esquina, eu quero só ficar aqui em casa, só vou sair daqui para cumprir meus compromissos e voltar para cá. Não tá bom aqui também não, tá ruim também aqui, mas é menos ruim. Na casa da gente, pelo menos, a gente se ajeita. Obrigado. E uma distinção, minha gente, é absolutamente necessária. Tristeza não é doença. Eu sou uma pessoa que lida com a tristeza o tempo todo, porque é da minha personalidade. Eu sou melancólico, eu sou afeito a ver o mundo de uma forma triste. Eu tenho uma tendência ao pessimismo. Eu sou assim. É por isso que a arte mora em mim, né? A arte é uma consequência de personalidades sombrias. Eu não sou um menino solar. Nunca fui. Então, ser triste por uma situação, passar por uma melancolia, não é doença, não precisa tomar remédio. Agora, quando a tristeza, a melancolia se estendem demais e começam a prejudicar a nossa vida, nos retirando a vontade de fazer o que antes a gente fazia com prazer, está na hora de pedir ajuda. É isso. Obrigado pelo carinho de todo mundo. Então veja, né, meus amados irmãos, um desabafo onde ele mostra a tristeza, né, tá muito triste, né, muito abatido, né, mostra claramente que ele está em profunda depressão, né, e com esse vídeo já peço oração, vamos orar para que Deus dê alegria, força de viver, ânimo, né, para o Padre Fábio de Mello. Tem de bom ânimo, Fábio de Mello, porque Cristo venceu o mundo, né? A depressão é um mal não do século, mas de sempre, né? Até o profeta Elias, pessoal, ele teve depressão, desejou partir, desejou sair da terra, né? Partir da terra, perdeu a vontade de viver. Então a gente está nessa vida mesmo, né? Numa prova. Estamos numa prova para ser aprovado, né? Então eu oro para que o Padre Fábio de Mello, né, venha aceitar a Jesus, né, como Salvador, viver a palavra de fato como ela é, né? Eu já vi até uma pregação dele falando que não é para adorar santos, mas mesmo assim ele permanece, né, no dogma da Igreja Católica, né? Então vamos orar para que Deus ele possa mudar a vida, né, do Padre Fábio de Mello. Eu também quero trazer aqui, meus amados irmãos, uma fala, né, de uma ex-freira. Ela revela todo esquema que está por trás da Igreja Católica. Preste atenção, pessoal, o que é que essa freira vai falar. Por exemplo, de existir o celibato dos padres é esse, porque antigamente os padres podiam se casar. Só que as famílias, quando o padre morria, queria parte da herança da igreja. E a igreja não queria dar essa parte. Então se instituiu o celibato dos padres, porque os padres não fazem voto de castidade que nem os religiosos. Eles fazem de celibato, não vão me casar, né? Peraí. Mas daí ele pode. Aí bugou. Ele pode, pela lei da parada, sair na noite, ele pegar não poderia, não, ele pegar não um pode. pessoal, mas não pode casar. É não, isso? ele não pode, mas infelizmente muitas vezes acontece. Peraí, agora tá muito legal isso aqui. Vou rasgar o roteiro. Porque as pessoas não sabem que existe essa diferença. Não sei mesmo. Pra mim, os caras não fazem nada. Padre é uma coisa. Padre é aquele homem que vai lá e estuda teologia, filosofia. E ele se forma padre e ele pode atuar em paróquias. Então ele não vive em comunidade se ele for diocesano. Ele só precisa responder para o bispo e ele fica numa igreja cuidando das pessoas, dos paroquianos. Tá. Já o religioso, que é o que eu era, freira, que tem frei e que também pode ser padre, você vive numa comunidade. Por exemplo, franciscanos, salesianos, marcelinas, tudo isso são congregações que têm um estilo de vida. Então essas congregações fazem voto de pobreza, castidade e obediência. O padre não faz voto, por exemplo, de pobreza. Ele não tem que ser pobre. Entendi. Né? A obediência dele é ao bispo, mas não é igual à da vida religiosa. Então, assim, dentro da igreja existem várias hierarquias e as pessoas, elas não entendem, elas misturam. Não entendo. As pessoas misturam um pouco disso. É tipo um exército, né? Você tem tipo um exército. E as pessoas... Eu realmente uma sociedade alternativa. É uma sociedade alternativa e eu não entendo isso. Na minha cabeça, o padre já tinha o celibato.
Não, ele tem que viver o celibato, mas isso aí não é, por exemplo, uma ordem de Jesus Cristo. Na Bíblia não está escrito que o padre tem que ser celibatário, porque até Pedro, ele era casado, ele é o primeiro papa, ele é o papa, né, o primeiro papa da igreja, e ele era casado, porque lá no Evangelho está escrito que Pedro curou a sogra de... Jesus curou a sogra de Pedro. Então Pedro ele era casado, e os primeiros papas, padres, se casavam. Depois veio essa questão, e aí eles instituíram o celibato, e aí eles falam que é porque Jesus era celibatário, né? Então, eles dizem sobre isso, mas na verdade não é, foi porque depois começou a ter essa questão das terras, a divisão de terras com as famílias. Tem uma série que eu estava assistindo na Netflix, que é do Papa, eu não me lembro se é Papa Gregório, mas ele era casado, e aí ele tinha a família dele, e a família dele lutava por querer os bens da igreja, e isso é real. Depois eu fui pesquisar se bens realmente... da igreja? Porque ele era considerado os bens da igreja, porque a igreja ela acumula bens. Se é dele, é da igreja, a família queria os bens dele, no caso. Isso, porque ele pertencia à igreja. Por exemplo, ele tinha uma terra em tal lugar, ele ia conquistando esses espaços. Então, mano... Continua. Ele ia conquistando esses espaços. Sim. E aí, quando ele, por exemplo, ele morreu, a família achava que tinha o direito de ter essa herança. Mas não é mais fácil transformar, tipo, se a igreja é uma profissão, tipo, eu vim pra cá. Então, o que é da profissão, o que é meu, e nada tem a ver com a profissão. Não tem essa, tipo, ganhei um iPhone, o iPhone agora é da igreja. O iPhone é meu. Não seria mais fácil isso daí? Seria mais fácil, mas na verdade é um grupo de poder, né? A história da igreja ela é construída em cima de tudo isso, porque antigamente os primeiros cristãos, porque as pessoas confundem cristianismo com catolicismo. Sim. Então já tem que separar isso. Cristianismo eram os primeiros cristãos depois que Jesus morreu e eles começaram a seguir os passos de Jesus Cristo. No século IV, quando o Império Romano aceitou a religião dos cristãos, como oficialmente a religião do Império Romano, aí foi surgindo essa ideia dessa igreja instituída do catolicismo, que é uma mistura do Império Romano com o cristianismo. E a partir disso, vai se tendo toda uma construção dos bens, daquilo. Antigamente, os primeiros cristãos, eles eram pobres. Está lá em Atos dos Apóstolos, eles dividiam tudo era em comum entre vós, né? Você vive preso àquilo, porque você acha que aquilo é a forma que vai te levar para o céu. Na verdade, é um sistema que vai moldando a sua mente. Você vai sendo moldado naquilo. Você cresce, por exemplo, você disse que foi coroinha, né? Fui. Na igreja. Você lembra o que você aprendeu como coroinha? Você tinha que servir o altar de determinada forma, tinha que segurar a toalhinha. Então, assim, é tudo ritual, é tudo um sistema dogmático. Isso vai entrando na sua mente. Se você não tem se você não consegue furar essa bolha, você acredita que isso é a verdade, que isso é o certo, que só tem isso de certo, concordo, né? Só tem isso, não tem outras coisas. E quando você olha para as outras coisas ao seu redor, tudo aquilo está errado. O cristianismo não, o catolicismo, as religiões cristãs hoje, catolicismo, os evangélicos, eles acham que eles são os certos e tudo que está fora daquilo que eles acham que é o certo está errado. Inclusive, tem um cara que ele está escrevendo um livro chamado A Vida Secreta dos Padres Gays. E ele falou que ele se masturbava dentro do convento e ele ia contar pro padre. Aí o padre perguntava como que ele fazia. Perfeito. E aí na confissão ele conta esse relato. Na confissão o padre levantou e mostrou que estava errado para ele. Então isso acontece porque toda pessoa é ser humano. Todos nós temos, né, os desejos. Falar que isso é abolido da vida do ser humano, isso é uma ilusão. Só que lá você vai aprendendo, olha, você tem que canalizar isso, você não pode alimentar isso, por exemplo, se você se sentir atraído por uma pessoa, não alimente isso, sabe? Foca em outra coisa, porque existe a atração. É uma repressão, né? Quanto mais repressão você tem... Sim, quanto mais repressão você tem, se você não souber. Porque, por exemplo, se você acredita na sua vocação, eu acredito que eu tenho um chamado para viver isso aqui. Porque assim, é construído na sua mente, você tem um chamado. Então, essa força de acreditar nesse chamado te impele a, muitas vezes, não se abrir para essa realidade. Isso entendeu? É maior do que tudo. Isso é maior do que Exatamente. tudo, isso. Então assim, você pode até conhecer uma pessoa e se sentir atraído, mas você não alimenta aquilo, então você corta, você não conversa, você não fica perto. Tem pessoas que fazem isso e tem pessoas que não têm esse autocontrole. Então veja aí, né, as informações que ela passa pra gente. Foi dessa forma, né, que a Igreja Católica ficou podre de rica, né? Todos os bens dos padres, das pessoas que estavam dentro da Católica, pertencia, né, tomava, né, das pessoas, dizia que era da igreja, né? Então veja aí, né, o esquema, né, da Igreja Católica. Ela fez uma distinção muito boa ali de cristianismo com a Igreja Católica, né? Ela afirma que a Igreja Católica não é cristianismo. Olha aí, ela abriu o olho de muita gente, né? E mostra aí também, né, que muitas famílias lutavam, né, pelos bens dos padres que tinham
esposas antigamente. Mas esse não é o caso, né, do padre Fábio de Mello, né, que está em profunda depressão. Será que é por falta de uma esposa, sim ou não? Não é, eu não acredito que seja isso, né? Mas enfim, vamos estar orando, né, pela vida do padre Fábio de Mello, né, que Jesus ele possa ter um encontro com ele e possa regenerar, mudar aquela vida, libertar aquela alma. Né, meus amados irmãos? Deixa a tua opinião nos comentários, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus.